Você puxou aí do assunto da teologia. Vamos entrar nesse papo agora, né? Tem uma história, um testemunho aí que a senhora contou pra gente aqui nos bastidores. Como é que foi? É muito difícil, primeiramente, a gente ver mulher teóloga, né? Graças a Deus agora a gente tem visto muito isso. Né? Tinha aquele pensamento, né, que mulher não pode ensinar, mas tem um contexto histórico, né? Porque naquela época que Paulo fala, né, as mulheres não tinham acesso ao ensino, né? A senhora podia falar um pouco pra gente sobre isso? E também contar a sua história. A tomada da mulher, né? Já que a gente está na Semana da Mulher. Semana da Mulher. Olha só. A questão bíblica, vamos falar da raiz, né? Não é raiz? É raiz. A Bíblia não dá essa abertura mesmo. Por quê? Nós temos 66 livros e nenhum dos autores dos livros bíblicos tem alguma mulher? São todos homens. E por serem todos homens, é claro que a Bíblia, ela é a revelação, né, daquilo que Deus deu ao homem, mas ele está copiando uma história. Tenta ver agora por alguns minutos a Bíblia como um livro, como um texto, que alguém vai narrar. A maioria dos textos bíblicos são narrativas, não é? Alguém narrando uma história. Então, eles estão narrando ali a história que eles já ouviram. E existe uma cultura. Eu já vou dar um spoiler aqui de uma coisa muito interessante que vocês vão entender bem. Então, eles estão escrevendo dentro da cultura deles. E dentro da cultura deles, mulher não entra no templo, né? Mulher não participa disso. Então, você vai ver textos de Jesus, que é altamente inclusivo, porque é onde tem mais mulheres tendo oportunidade são nos evangelhos, mas você vê no próprio evangelho que vai ter a multiplicação do pão e do peixe, e o texto só vai falar que foi distribuído para os homens, tu já viu? Fica de fora as mulheres e as crianças. Então você vê ali uma cultura na escrita, entendeu? Dos autores. Então a gente já vê ali pela Bíblia. E olha que Paulo, por exemplo, também, né? Ele, um fariseu, né? Todo cheio dos dogmas e tal, todo sistemático. Quando a gente fala assim, as pessoas pensam que a gente está querendo ir contra a Bíblia. Não, a Bíblia, para mim, eu creio na inerrância dela. Mas a gente também tem que estudar a Bíblia como um livro, em determinado momento, histórico. Conhecer a síntese, o autor. Então, já começa da Bíblia, essa cultura. Aí a gente tem no Novo Testamento a cultura greco-romana, que também, não é? Os gregos era a questão do culto ao corpo, né? A mulher, para eles, era só um objeto mesmo. E o homem era aquele culto ao corpo, era muito comum. Ele podia ter a sua esposa, mas tinha o seu servo, né? Tinha um servo que o servia também, né? Em outras questões. A gente vê Roma com toda esses dogmas de Roma. Então, a mulher, realmente, o que a gente respinga hoje na sociedade também está na Bíblia. A gente vê isso. Olha, você tem, como eu falei que ia fazer sentido. Você tem em Provérbios 31, pensa bem, a gente sempre lê, os textos que é mais lido agora essa semana, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Mas a gente não aprendeu a ler como uma interrogação. A gente aprendeu a ler como uma exclamação, como uma afirmação. Pensa bem, porque o texto está perguntando, mulher virtuosa, quem a achará? Então, ele está dizendo assim, aonde está essa mulher? E aí ele começa a dissertar nos 22 versículos que ele utiliza até no início o alfabeto. Agora estou dando aula aqui, né? Desculpa aí. Não, por favor. Estamos aqui aprendendo. Ele começa a dissertar e ele faz questão de colocar, olha como tem a cultura. Nos 22 versículos que ele vem falando ali, aonde achará essa mulher? Mesmo que você está lendo um livro, se você estivesse fazendo uma prova, tivesse que interpretar. É porque a gente crente, a gente lê o texto e pega aquilo ali, quer pregar naquilo ali e tal. Mas tem que ler o contexto. A gente chama na teologia de perícope, não é? Que é a unidade de pensamento. A gente tem que saber quando começa e quando termina. Perícope. Unidade de pensamento. Legal. Né? Então, quando a gente começa a ler, a gente vê que ele vai usando nos 22 versículos, no início, ele sempre usa uma letra hebraica do original. Então, pela cultura dele, ele tenta descrever essa mulher, não é? Como se ela tivesse que ser aquilo tudo ali. Ela lava, passa, olha, sabe do texto que eu tô falando, sim, né? Ela lava, ela passa, é uma mulher ali, meu Deus. Amélia. Amélia. Quando isso é passado pra gente, não passa assim, quem a achará, como se ele estivesse fazendo uma pergunta. Porque ele vai dissertar os 22 versículos dizendo, quem a achará? Aonde está essa que faz isso? Aonde... Tá conseguindo entender? Sim, aonde sim. está essa? Onde está essa? Onde está aquela?
A gente lê como uma afirmação, como o tempo todo eu cresci, gente, numa cultura assim. Esse versículo pra gente é traumático. Quero que as mulheres aí opinem, as minhas alunas que estiver ao vivo aí, que a gente já estudou sobre isso. É traumático, você fica assim, eu tenho que ser essa daí. Que trabalha, que cuida da casa, que faz isso. Eu preciso ser. Não. O texto é uma pergunta, quem achará? E ele coloca 22 versículos de possibilidades. Então, no original, nunca foi a mulher virtuosa. No texto original, significa a mulher talentosa. E na nossa tradução em português, ela vem com a epígrafe, né, o subtítulo de mulher virtuosa. Mas não é, é mulher talentosa. Porque aí ele coloca vários tipos de qualidades em qual você se encontra. Então, você não precisa ser aquilo tudo que está nos 22. Se você, pelo menos, procurar, claro, biblicamente está ali para que você possa ser o máximo daquilo. Mas não como um jugo, entendeu? E mais além ainda, se quem quiser, tá lá na minha bio, a gente tem um curso só sobre as mulheres de Provérbios, porque os sábios escrevem sobre 27 mulheres, e especificamente essa do 31, no meio desses 22 versículos, ele inclui 6 tipos, ele dá alusão, 6 tipos de características das deusas gregas. Por quê? Se é provérbio. Esse provérbio 31 é de 377, mais ou menos, antes de Cristo. Está muito perto ali daquele vácuo, né? Do antigo para o novo. Então, é um período o quê? Da cultura. Então, ele tem o que a mãe e o pai ensinou, mas o que ele vê hoje é esse culto ao corpo. Então, quem assiste lá, quem já fez o curso, sabe que a gente fala lá. Ele tem sobre Artemísia, ele dá alusão ali a algumas deusas gregas. Ele está falando de uma mulher, amiga, que não existe, entendeu? Porque é uma mulher completa demais, demais. Por isso que ele pergunta, quem achará então, gente? Onde está essa mulher perfeita? Ah, então, tipo assim, não tem como achar, é isso? Não tem como ser 100% aquilo. E olha o que você falou sobre como vem essa questão de ministério, né? E a igreja impõe essas coisas na gente, né? E você sempre vê Ana, vamos sair um pouco da virtuosa, Ana como aquela mulher muito sofrida, né? Que tem que aceitar aquela amante chata. E isso é cultural, gente. É a forma de você ler o texto. E você tem tantos textos, assim como eu falei dos jovens que poderiam ter, você tem, por exemplo, quando Josias é ungido rei e o exército dele, parte do exército dele encontra o livro e ele não sabe que ele ainda é um menino, ele não foi educado naquilo. Quem é que consegue ler o livro para ele? Que manda chamar? Manda chamar uma mulher, manda chamar a Hulda, né? Que é uma profeta que ela conhecia o livro. Ninguém no exército de Josias conseguiu traduzir o livro volta para uma mulher. Então, o que está acontecendo hoje é essa retomada da mulher ao livro. A gente vê Maria Madalena, quando Jesus encontra com ela, ele fala assim, vai agora e fala estas coisas que eu te disse. Ou seja, ele não falou nem aos 12 discípulos o que ele falou para a própria Maria Madalena. Forte. Né? Nem isso. Ele podia ter aparecido para Pedro, ele não podia ter aparecido para todos os outros primeiro. Ele diz, não, vai você. Vai você falar sobre essas coisas. Entende? Então, Jesus é o que mais trabalhou. Não é? Porque Paulo, a gente ainda fica ali estudando os textos dele, que ao mesmo tempo que ele abre, ele também, né, corrige muito. Mas Jesus, sem dúvida. Deu muita voz às mulheres. E né? a igreja, a formação da igreja, isso aqui eu vou falar, e tem muita gente que gera polêmica com isso. A formação da igreja é o que a gente deveria mais pregar, Rodrigo. É o evangelho. É Jesus. E as igrejas têm uma formação muito dentro de uma teologia paulina. Ok, uau, o máximo. Paulo realmente foi extraordinário. Podemos dizer que Matias entrou ali de quebra, né? Mas que eu considero que o 12 deveria ter sido Paulo. Porém, entende? Paulo, você ainda vê alguns dogmas nele. E essa dificuldade, porque as nossas igrejas, elas foram doutrinadas com a teologia paulina. E isso dificulta hoje alguma coisa, entendeu? Dificulta muito. E Jesus era muito mais aberto ao diálogo, a conversar. E, enfim, hoje essa dificuldade que a gente tem, né? Agora mesmo a gente estava falando com filhos, de conversar agora com essa era que a gente está vivendo ideológica. Jesus deu aula pra gente sobre isso, gente. Deu aula.
É porque vai apedrejar essa mulher. E não apedreja o cara? Cadê? A lei diz que ele também deveria ser apedrejado. Ué, por que ele não tá aqui? O texto só coloca a mulher, tu já viu? Aham. O texto só coloca a mulher Sim, lá. verdade. Entendeu? O cara também... O cara que escreve não colocou o homem. Então a gente tem que ter uma atenção aí, né? E aí surge essa questão da mulher, vai vencendo. A gente tem eu tenho um curso que eu lancei pela FAECAD, que é a Faculdade das Assembleias de Deus, né? A gente hoje no Rio de Janeiro tem, acho que, no máximo 3 faculdades que são reconhecidas pelo MEC. A FAECAD é uma dessas. E eu fiz uma tese, eu trabalhei sobre a origem da hermenêutica da mulher. Ou seja, a leitura, hermenêutica é a leitura da mulher, na raiz, né, da Bíblia. E eu fiz voltada para a mulher no pentecostalismo. Porque a gente sabe contar muito a história da mulher no cristianismo, mas não no pentecostalismo. Ou seja, essa mulher, né, voltada para a origem assembleana. E lá a gente vai ver, por exemplo, fala-se muito dentro da Assembleia de Deus do movimento de Gurna Vingre, né, de Daniel Berg. E a Frida? A esposa Ok. do Vingre. do Vingre. Né? Sim. E ela, né? A Bíblia diz que ela, quando ele... A Bíblia, perdão. A história dela conta que quando ele morre, né? Ele era um missionário e, no caso, ele era um enviado. Ela não, né? Ela vinha só como esposa. Mas já doente, era ela que dirigia os cultos na Praça da Bandeira, ali em Coretos, em São Cristóvão, onde nasceu, né? A igreja. E a Bíblia diz que em 1900... perdão, falando a Bíblia, né? Mas a história diz que em 1931 há a primeira convenção geral aqui no Rio, porque a Assembleia de Deus surge em Belém do Pará, né? Então vem a primeira convenção geral e está na pauta que ela poderia substituí-lo. Substituir. Tem uma carta que ela faz, porque ela é a primeira mulher que foi comentarista, né, do Mensageiro da Paz, que é um livro, um jornal muito conhecido das Assembleias de Deus, e também das lições da história bíblica. Ela é a primeira mulher que entrou. Só que muitas vezes ela usou o pseudônimo para não colocar que era mulher. Como assim? Ela botou Vingre? Coloca outro nome, Vingre, ou coloca de um outro, do próprio marido. Então tem muito isso na história dela, eu indico, tem uma biografia, não é? Que foi lançada pelo Dr. Isael Araújo. Tem uma música dela, né? Se Cristo Comigo Vai. Vamos essa música. Ela tem... Então, isso aí, na harpa, ela tem vários hinos Uma ótima que compositora. alguns não estão com o nome dela. Nem sabe tá que com é o nome ela. do marido. Nem sabe que é ela, né? Tá com o nome do marido ou outro nome, isso mesmo. Aí, em 1931, vai ter a convenção aqui no Rio. Tá na pauta pra ela substituir ele, que ele estava muito doente. E aí, existe lá, não vou citar o nome, né? Que é um líder que depois abriu uma grande Assembleia de Deus, uma igreja. Ele se levanta e não aceita lá, e ela não entra. Aí ele morre. E ela não é mais sustentada pelo ministério. Nossa. Porque quem era o obreiro era ele. Aí nós estamos falando de século, né, lá atrás. Aí, recentemente, eu tenho uma tia no interior que também dedicou a vida dela toda ao ministério ao lado do marido. Muitas vezes, criança, eu via minha tia encerando, sabe aquele chão? Vermelho, amarelo da igreja. O meu tio vem a falecer e a igreja também deixa sem total assistência, entendeu? Então, a gente vê essas coisas tão progredindo, mas é muito devagar. Ruth Lemos foi a mulher que instituiu o primeiro seminário teológico. Foi uma mulher. Ela era uma professora também de matemática, e ela vem para o Brasil e ela começa a dar aula de matemática em São Paulo. Depois ela viajava quilômetros para o interior, para o dinheiro que ela arrecadava com as aulas de matemática, ela poder montar o instituto famoso, né? Instituto aí das Assembleias de Deus de Madureira, até hoje foi instituído por Ruth Lemos. Então, eu tenho esse curso aí, que é A Mulher no Pentecostalismo, que é pela plataforma da FAECAD, que eu conto a história dessas mulheres. Tem a história da primeira irmã aqui no Brasil também, que foi batizada no Espírito Santo, né? Tem a primeira batismo do Espírito Santo, não só Foi no uma Brasil, mulher, não é? Não só no Brasil, como também nesse movimento aí. Tá todo mundo falando de avivamento, né? Isso. Na Azusa também é numa noite de ano novo, né? É numa noite de ano novo e é uma mulher. No primeiro minuto lá do ano, ela... A gente tem as 5 mulheres dos principais reformadores, né? Todo mundo fala de Lutero, mas ninguém quer falar de Catarina, né? Catarina Von. E Catarina é um exemplo, assim, pra gente.
também, porque a gente tem a mulher de Spurgeon. Gente, Spurgeon escreveu o conteúdo dele e no final já, a maioria deles era ela. E era ela que levava o que ele escrevia e saía distribuindo, não é? De Spurgeon, que é considerado, né, um dos maiores pregadores. Então, tem muita coisa de mulher, mas ainda está chegando.